Hoje nós vamos começar uma série sobre a vida no Espírito. A vida no Espírito. Então, nos próximos domingos do mês de março, hoje é a primeira, e nos próximos nós vamos estar conversando sobre isso, a vida no Espírito. E não tem como começar a falar sobre a vida no Espírito sem falar dele, do autor, o Espírito Santo. Então, eu quero começar falando dele, do Espírito Santo. Mas antes de falar, eu quero falar sobre uma mulher chamada Kathryn Kuhlman. Quem já ouviu falar dela? Kathryn Kuhlman. Muitas pessoas ouviram falar de Kathryn Kuhlman. Ela fez muita coisa para Deus. E a vida e o ministério dela, apesar de ela já ter partido para o céu, a vida e o ministério dela continua falando ainda. Continua tocando a vida das pessoas, continua abençoando a vida das pessoas. Kathryn Kuhlman, Deus usou a vida dela para curar milhares e milhares de pessoas de todo tipo de doença existente. Inclusive, muitas pessoas em estado terminal iam para os cultos de Kathryn Kuhlman, e quando eles estavam naquele culto, às vezes médicos acompanhavam eles. Médicos levavam os seus pacientes aos cultos de Kathryn Kuhlman, e as pessoas eram curadas e os médicos acabavam se convertendo por ver o extraordinário poder de Deus agindo na vida dos seus pacientes que eram em estado terminal. Então, muitas coisas aconteceu através da vida daquela serva de Deus. Kathryn Kuhlman foi a pessoa que tocou a vida de tantos ministros ao redor do mundo por causa do seu ministério. Entre os ministros, Rick Renner, Benny Hinn, tantas outras pessoas, Dave Robertson, foram abençoados nos cultos de Kathryn Kuhlman. Mas eu estava escutando uma ministração dela e ela contando que quando ela tinha 14 anos de idade, ela não estava vivendo muito ali com Deus, ela frequentava os cultos. Muitas pessoas são assim, eles apenas frequentam os cultos. Graças a Deus, porque eles não desistiram e eles continuam frequentando os cultos. Então, Kathryn Kuhlman, com 14 anos de idade, ela estava ali numa igreja e naquele culto, sentada em um dos bancos da igreja. E enquanto ela estava ali, eu acredito que Deus faz o que fez com ela por causa da fome e do desejo que as pessoas têm por Ele. Então, enquanto ela estava sentada, o Espírito Santo começou a se mover sobre ela. E isso era independente do que estava acontecendo no culto, do que estava acontecendo no púlpito, independente do que estava acontecendo na congregação. Ninguém mais estava recebendo nada. Ela não sabia o que o pastor estava pregando. Mas o Espírito Santo veio sobre Kathryn Kuhlman quando ela tinha 14 anos. Então ela teve a sua experiência com Deus. E dali em diante, a fome dela cresceu, o desejo dela por Deus e pelas coisas do Senhor cresceu. E então ela passou muitos anos da sua vida falando sobre uma coisa: o seu amigo Espírito Santo, o seu companheiro Espírito Santo. Então ela pregou muito sobre o Espírito Santo, muito sobre ele, muito sobre ele, muito sobre ele, muito sobre ele. E sabe, que bom que ela fez isso, porque chamou a atenção de muitos de nós. Chamou a atenção de muitos de nós o apreço que ela tinha pelo Espírito Santo. Sabe, queridos,
um pregador chamado Chris Oyakhilome, ele disse: a única razão para um cristão fracassar ou perder é negligenciar o Espírito Santo. A única razão para um cristão fracassar ou perder é negligenciando o Espírito Santo. Em outras palavras, você não há como perder se você tiver o Espírito Santo. Não há como viver uma vida de derrota se você considerar o Espírito Santo. Eu já falei algumas vezes aqui sobre Abinadab e Obed-edom. Porque você sabe que no Velho Testamento eles carregavam a arca e ali representava e tinha a presença de Deus. E a arca que ficou na casa de um homem chamado Obed-edom, na verdade, na casa de Abinadab, a arca do Senhor, a presença do Senhor estava na arca, e a arca que foi tomada do povo de Israel, foi tomada, e ela foi parar na casa desse homem, Abinadab, e ficou ali por 20 anos. E não aconteceu nada. Isso diz muito para mim. A presença de Deus estava na arca, que estava na casa de um homem, e não aconteceu nada na casa. A presença de Deus estava na arca, que estava na casa de um homem, e não aconteceu nada naquela casa. Sabe, o Espírito Santo, a presença de Deus via na arca. E isso não era o desejo de Deus. Era o melhor que ele podia fazer na época. Mas o desejo de Deus é que a presença dele, o Espírito Santo, pudesse vir habitar em nós. Conosco e em nós. Conosco e em nós. E no Novo Testamento, depois da morte e ressurreição de Jesus, a arca agora somos nós. Nós somos a arca que carrega a presença de Deus. Agora, essa mesma arca que esteve 20 anos na casa de Abinadab, não fez nada lá. Nada mudou, tudo ficou igual. Aí, depois eu vou resumir a história. Ela foi parar na casa de outro homem chamado Obed-edom. E na casa de Obed-edom, ficou por 3 meses. Estava 20 anos na casa de um homem, agora para na casa de outro homem por 3 meses. E a Bíblia diz que tudo naquela casa muda. Tudo muda. A vida, a família, as coisas deles, tudo mudou dentro daquela casa. E nós sabemos, você sabe, eu sei, por causa da Bíblia, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele não pode entrar na casa de um e fazer mudanças e na casa do outro não fazer nada. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? É que na casa de esse não deu valor, não deu crédito, não considerou e não respeitou aquela arca, aquela presença. Na casa do outro, ele deu valor, ele deu crédito, ele considerou e ele respeitou aquela presença. Aí você talvez pergunte, como você sabe, pastor, que ele considerou, respeitou? Porque quando Davi veio buscar a arca na casa de Obed-edom, ele disse, eu posso ir junto? Então, veja, a arca estava na casa de Obed-edom, tudo mudou dentro da casa dele. E quando Davi veio buscar na casa dele a arca, ele disse, eu quero ir junto com a arca. Você acha que ele considerou ou não? Que ele respeitou ou não? Que ele reconheceu ou não? Que ele sabia o que estava na casa dele ou não? Abinadab por 20 anos nem sabia o que ele tinha.
Obed-edom, por 3 meses, ficou ali reconhecendo aquela presença. Então, é possível você ter nascido de novo, e quando você nasce de novo, você sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar na arca, que é você. Ele vem morar dentro de você. Mas é possível ele morar dentro de você, essa presença morar 20 anos com você e a sua casa continuar igual. Do mesmo jeito. Como é possível alguém receber essa presença, receber a presença do Espírito Santo dentro dele, como arca que é, e em 3 meses tudo mudar dentro da casa dele? Tudo muda, tudo. E o que causa a diferença é a consideração que você dá para a presença que está na casa. A arca é você. A presença está em você. Se você nasceu de novo, assim como a presença de Deus está em mim, assim como o Espírito Santo veio morar em mim, veio habitar em mim, ele também veio morar e habitar em você. Agora, o que estamos fazendo com essa presença? Vocês estão me ouvindo hoje? Eu orei a Deus e eu oro de novo pedindo para que você ouça como você nunca me ouviu antes. Me ouça hoje, porque essa presença vai fazer a diferença na sua vida em 1 mês. Aleluia! Em 1 mês, tudo na sua casa será transformado da água para o vinho, do bronze para o ouro. Vocês estão me ouvindo mesmo? Eu não quero que isso seja uma história. Eu quero que isso seja real para você. Eu quero que isso seja real. Como que eu faço, pastor? Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês, mas se você não entender mais nada hoje, eu quero que você entenda uma coisa. Você precisa considerar quem está morando com você na sua casa. Se você não compreender mais nada do que eu vou pregar hoje, eu quero que você compreenda uma coisa. Ele está em mim e ele está na minha casa e eu vou levá-lo para dentro da minha casa, e quando eu entrar dentro da minha casa, tudo será transformado. Agora, ouçam. Você não encosta ele no canto e fica aí. Vou fazer as minhas coisas, vou cuidar da minha vida, fica aí, tá bom? Não, assim não é considerar. Quando você considera, você fala com ele. Você reconhece e fala com ele. Você o convida para participar das suas coisas. Você o convida para estar com você. Você acorda de manhã e diz para ele o quê? Diz o quê? Você sabe, não é? Você vai dormir e diz o quê? Isso não pode ser apenas uma doutrina. Isso tem que ser vida para você. Isso tem que ser real para você. Você ora para comer, fala com ele. Você ora para dormir, fala com ele. Você acorda e fala com ele. Dorme e fala com ele. Anda e fala com ele. E aí, você vai praticando a presença. Ouça, você vai praticando a presença. Praticando o quê? Praticar a presença. Como é praticar a presença? Você vai considerando, vai andando com ele, vai falando com ele, você estará praticando a presença. E aí sabe o que vai acontecer? Tudo mudará dentro da sua casa. Você considera ele, e aí a presença dele é ativada dentro da sua casa. Em João 14,16, Evangelho 14,16, diz assim: e eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro Consolador. Essa palavra outro em grego é allos. Allos significa alguém semelhante a mim. Essa palavra Consolador é Paracletos. Outro Consolador é allos Paracletos. Alguém que é idêntico a mim. Jesus que estava falando. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar a vocês alguém idêntico a mim. Allos Paracleto. Consolador, ajudador, fortalecedor, amigo fiel. Consolador, ajudador, fortalecedor, amigo fiel. É possível considerar a presença do Espírito Santo e ter depressão? Responda, gente. Veja que muitas vezes cristãos têm depressão, sabe por quê? Porque estão vivendo como Abinadab. Tem a arca, tem a presença, mas não sabe o que tem. Eu não queria que hoje fosse apenas uma doutrina. Eu queria que hoje fosse vida para você, o que eu estou falando. Ah, pastor, você não sabe o que eu passo. Não importa o que você passa. Se você considerar o Espírito Santo, isso vai ser fichinha para você. É sobre isso. É sobre isso. É sobre você considerar a pessoa mais importante dessa vida. É sobre você reconhecer que Ele está e habita com você. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja de vez em quando com vocês, para sempre convosco. Próximo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele habita com e estará em. Habita com e estará em. Habita convosco e estará em vós. Próximo. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aleluia. No versículo 26 do mesmo capítulo, do capítulo 14, versículo 26 diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João 16:12, diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Próximo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Sabe, queridos, não dá para viver uma vida de derrota reconhecendo a presença do Espírito Santo. Não dá. Não dá. Eu disse não dá. Não dá. Eu disse não dá. Em Romanos capítulo 11, versículo 33, Romanos 11, 33 diz: ó profundidade da riqueza,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Próximo. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Próximo. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então eu vou citar de novo o primeiro versículo desse texto que eu li. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Agora, eu vou fazer uma junção com algumas coisas que eu quero ler para você e eu quero que você me acompanhe. Não se canse agora. Não se canse agora. Você está recebendo algo que vai transformar a sua vida. Em Provérbios capítulo 2, versículo 4, 2:4 de Provérbios, diz: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Volta de novo, 4. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Lembra que eu li antes? A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Aqui fala do Espírito Santo. Agora, ainda em Provérbios capítulo 8, versículo 17, Provérbios 8, 17, preste atenção nisso. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Vamos de novo. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Desde o início eu estava fazendo uma conexão sobre você considerar Ele. Buscar é considerar, é você reconhecer, é você falar com Ele. Isso vai tornar você íntimo dele, Ele íntimo seu. Isso vai fazer com que você tenha relacionamento com Ele. Eu amo os que me amam, os que me procuram Próximo. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Riquezas e honra estão comigo. Eu sei que quando você lê na Bíblia algo falando sobre riqueza, você sempre pensa em riqueza espiritual, não é? Mas ali não está falando se é espiritual, ou material, ou financeira, ou física. Está falando riquezas e honra. Riquezas e honra. Tudo o que for riquezas e honra estão com Ele. Bens duráveis e justiça. Agora, por que ele fala no versículo anterior? Volta lá. Por que ele fala, eu amo os que me amam, os que me procuram me acham? E aí a seguir ele vem falar sobre riquezas e honras, bens duráveis e justiça. Por quê? Ele está tentando dizer algo para nós. Se você me procurar, você vai me achar. E quando você me achar, você vai achar riquezas e honra. Yes. Você vai achar. Porque não tem como. Olha, ouçam. Voltando na história de Obed-Edom. Abinadab você já sabe. Não conseguiu nada. Não teve nada. Porque não reconheceu nada. Mas aconteceu na casa de Obed-Edom que
tudo na casa dele começou a prosperar. Por quê? Porque é assim que acontece. Você reconhece a presença dele, você encontra tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Vocês não se empolgam? Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Próximo versículo. Melhor é o meu fruto do que o ouro. O meu fruto é melhor do que o ouro. Do que o ouro refinado. O ouro refinado é o melhor do ouro. Ok? Então, o fruto dele ainda é melhor do que isso. Melhor do que o ouro refinado. Sabe por quê? Porque o ouro ainda perece. O que ele te dá nunca vai perecer. Sempre vai produzir mais e mais e mais. Vai produzir ouros, vai produzir bens, vai produzir coisas para a sua vida e vai continuar a produzir. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Melhor. Próximo. Ando pelo caminho da justiça, ando no meio das veredas do juízo. Ando. Agora, veja, irmãos, ele fala que ele anda no caminho da justiça. Quando você anda com ele, você está andando com ele no mesmo caminho. Você está caminhando com ele nesse mesmo caminho. No mesmo caminho. No mesmo caminho. No mesmo caminho. Agora, muitas pessoas têm problemas com a carne. Pessoas têm problemas com a carne. Em Gálatas 5,16 diz: digo, porém, andai no Espírito, ou com o Espírito, ou pelo Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Concupiscência é mais do que vontade. Ok? É talvez uma vontade mais ardente. Andem pelo Espírito. Andem no Espírito. E assim você não vai satisfazer os desejos da sua carne. Veja, irmãos, nós podemos andar com Deus. Às vezes as pessoas estão tentando lutar com o pecado. Lutar para não fazer isso, lutar para não fazer aquilo. Você já tentou, desiste, você não consegue. Agora eu vou lutar. Não, você já lutou, já esquece esse negócio. O que você tem que fazer é outra coisa. Você está com foco no lugar errado. Não, pastor, agora você vai ver. Não vou ver nada. Você está com foco no lugar errado. O seu foco não tem que ser em lutar contra o diabo, nem lutar contra o pecado, não tem que ser em lutar com a sua carne. Não, o seu foco não tem que ser lutar contra nada dessas coisas. O seu foco tem que ser em andar com o Espírito, andar no Espírito, andar com Ele. E quando você anda com Ele, você não vai realizar os desejos da carne. Vocês estão me ouvindo mesmo aqui? Andai no Espírito. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês. Duas coisas. Primeiro, pecado ainda continua sendo pecado. Mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, ok? Número 1. Número 2. Número 1 é isso. Número 2. O pecado ainda gera morte. Ok? Vocês estão me ouvindo aqui? Pecado ainda é pecado, número 1. Número 2. Ainda gera morte. Alguém pode falar, mas eu pequei ontem e não morri. Você que pensa. Está morrendo coisas na sua vida. Está morrendo coisas na sua vida. Então, olha, ouçam. Você não vai lutar contra o pecado, não vai lutar contra a pornografia, não vai lutar contra os vícios, não vai lutar com nada disso. Não tenta, nem
Tenta. Não, pastor, então eu posso fazer? Não, não disse isso também. Eu estou tentando colocar o seu foco na coisa certa. Você não consegue sozinho. Você não consegue só. Agora, você se torna tolo quando não escuta uma mensagem como essa para praticar. Vocês estão me ouvindo? Então manda o sono embora agora, porque eu estou pregando bem essa noite. Então você vai andar pelo Espírito, no Espírito, e você não vai realizar os desejos da carne. Você vai viver pelo Espírito, andar no Espírito. Como, pastor? Estou ensinando você hoje. E uma das coisas é você começar a tratar ele como uma pessoa, porque ele é uma pessoa, apesar de você não ver. Eu sei que o mundo vai achar isso louco. Você fala com quem você não vê? Falo. Você é doido? Sou. Ó, você, isso mesmo. Porque as coisas de Deus são loucura para o mundo que não entende. O mundo não o conhece. O mundo não o pode receber. Por quê? Porque não o vê, nem o conhece. A Bíblia diz assim, você o conhece. O crente vive pela fé. E fé é acreditar que o que Deus disse é. Se Deus diz que você o conhece, então você o conhece. Se Deus diz que o mundo não pode receber, então o mundo não pode receber. Mas vocês podem. Por quê? O mundo não o vê, não o conhece, vós o conheceis. Por quê? Por que vocês o conhecem? Porque quando você nasceu de novo, você sabe que você mudou. Você sabe que os seus sabe, você tinha vontade de algumas coisas. Sabe, o cristão, ele não acorda de manhã querendo pecar. Se está acordando de manhã querendo pecar, não é cristão, precisa nascer de novo. Ou nasce de novo, ou vai morar no inferno. Eu não costumo ficar falando isso aqui não, mas hoje saiu. Mas não tem outra saída, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De novo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu não estou falando, eu sou, pastor, o que você está falando aí? Eu já sou da igreja. Da igreja? Qual igreja? Seja evangélica, seja católica. Se você não nascer de novo, vai morar no inferno. O que você está falando, pastor? Eu sou crente. Sabe que você precisa nascer de novo? Não basta estar numa garagem para ser um carro. Não basta estar numa igreja para ser realmente crente. O que eu estou falando para você? Eu não estou tentando acusar e condenar você, não é nada disso. O que eu estou tentando falar é que é mais fácil do que você pensa. Você só precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida. E aí ele transforma você. Sabe por quê? Porque é bom eu falar isso, porque às vezes a pessoa é criada na igreja, está há muitos anos na igreja, e ela pensa que ela nasceu de novo porque ela é filha do crente, filha do pastor, ser filho de crente não te torna crente, não. Ok? Nascer de novo, sim. E não estou falando isso com peso, não, e nem com bravo, nada. Eu estou falando a verdade, amém? A verdade para você. Mas vamos continuar. Nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo. Considerar a presença do Espírito Santo. E deixa eu te falar uma coisa. Deus deu tudo para nós, para tornar fácil para nós andarmos no Espírito. A Camila está aqui em algum lugar, escreveu algo, eu vou ler para vocês. Quando aprendermos a confiar no Espírito Santo de todo o nosso coração, aí sim vamos passar a olhar qualquer circunstância com os olhos da fé. Eu vou ler de novo para você. Quando aprendermos a confiar no Espírito Santo de todo o nosso coração, aí sim vamos passar a olhar qualquer circunstância, com os olhos da fé. O Gustavo escreveu, quando entendermos que não precisamos ter coisas materiais para ser preenchido e passamos a reconhecer que já temos todo o preenchimento que é o Espírito Santo,
paramos de nos preocupar com o dia de amanhã. E passamos a nos preocupar se estamos buscando o Senhor de todo o coração. Ele e somente Ele é todo o nosso preenchimento. Não importa o quanto você tenha andado nos dons, se não tiver intimidade com o Espírito Santo, de nada vale o nosso esforço de querer mostrar para as pessoas a quantidade de coisas que fazemos, lemos, ouvimos ou assistimos, se não estamos fazendo com Ele. Tempo esse é o nosso esforço. Passar tempo com o Espírito Santo em secreto é o único esforço que Ele quer. Lembra que eu falei há pouco? Lutar contra o pecado, lutar contra a carne, lutar contra o diabo. Não precisa de nada desse esforço. O esforço que você tem que fazer é só para caminhar com Ele. Ande com Ele. Andai no Espírito. Porque Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Sabe, a maior recompensa hoje é a intimidade com o Espírito Santo. De novo, a maior recompensa hoje, ainda estou lendo o que o Gustavo escreveu. A maior recompensa hoje é a intimidade com o Espírito Santo. É só isso que eu quero passar. Tempos e tempos com o Espírito Santo até ser chamado de loucamente apaixonante. Simplesmente por ser loucamente apaixonado pelo Espírito Santo, igual Kathryn Kuhlman. Tem algo que me chama mais atenção do que qualquer outra coisa no que ele escreveu. Eu prego e ensino muito sobre orar em outras línguas. Que você, sabe, quando você ora em outras línguas, você ora de espírito para espírito. Certo? Como assim, pastor? Seu espírito com o Espírito Santo. O Espírito Santo com o seu. Quando você ora em línguas, você torna fácil um relacionamento com o Espírito Santo. Vocês estão me ouvindo? Quando você fala em línguas, você passa o tempo todo tendo intimidade com Ele. Relacionamento com Ele. Você fica ali. E sabe que você pode fazer, muitas vezes, orar em línguas em qualquer lugar. Se você só precisa da sua mente para trabalhar, você pode orar em línguas e concentrar a sua mente no que você está fazendo no seu serviço. Ficar ali orando em outras línguas. Se você trabalha dirigindo também, você pode orar em línguas enquanto dirige. Você pode orar em línguas enquanto está fazendo muitas coisas. Lavando louça. Você pode orar em línguas enquanto está fazendo muitas coisas. E quando você estiver orando em outras línguas, ouçam, por favor, você vai estar tendo intimidade com o Espírito Santo. Relacionamento com o Espírito Santo. Intimidade eu falei. Intimidade eu falei. E aqui o Gustavo escreveu, sabe a maior recompensa? A maior recompensa hoje é a intimidade com o Espírito Santo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, pastor, eu quero saber o seguinte, depois de começar a orar em línguas, elas querem saber, quanto tempo depois as coisas começam a acontecer? Elas querem saber das manifestações, claro. Tudo bem para elas querer as manifestações. Tudo bem. E Deus é o maior interessado em galardoar, presentear. Mas quando a gente tem consciência de que quando eu começo a orar em línguas, eu não vou buscar algo, eu já estou tendo algo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Às vezes nós estamos concentrados nisso. Eu vou orar bastante em línguas, pastor. Você explicou, né? Eu vou orar bastante em língua até eu conseguir. Até conseguir o quê? Quando você pisar o pé e começar a orar em línguas, você já vai ter. Como, pastor? Quando você começar. É como se você pegasse na mão dele e falasse, vamos, Espírito Santo, nós dois. E você vai orando em línguas. E você vai falando em línguas com ele. É como Deus chegava no jardim do Éden para ter comunhão com Adão. Toda tarde. Quando você vai orar em línguas, você está tendo aquela tarde com o Senhor. Orando em línguas. Se você
focar, eu sei que coisas acontecem, eu sei que coisas se manifestam, muitas coisas se manifestaram na minha vida, eu estou vivendo o que estou vivendo, eu tenho a família que tenho, eu tenho os filhos que tenho, por causa da intimidade que eu tenho com o Espírito Santo por meio da oração em línguas. Tudo acontece na nossa vida quando nós temos intimidade com o Espírito Santo. Agora, ouçam, se você tirar o foco disso, essas coisas vão acontecer. Mas se você focar numa coisa, na pessoa dele, quando você está orando em línguas, você está tendo intimidade com ele, você está tendo relacionamento com ele, você está andando no Espírito, e aí vai ficar fácil para vencer as obras da carne. Quando você anda com ele, você jamais satisfará os desejos da carne. Pastor, eu ainda estou fazendo algumas coisas erradas. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Viva pelo Espírito. E se viverdes pelo Espírito, jamais satisfareis os desejos da carne. Acontece tantas coisas enquanto você ora. Acontece tanta coisa enquanto você busca a Deus. Primeiro que não tem como você passar tempo com Deus e não sair cheio de Deus. Alguém está me ouvindo aqui essa noite? Eu não sei, sabe? Eu falei assim, não tem como passar tempo com Deus sem sair cheio de Deus, e vocês me olharam só. Você sabe do que eu estou falando mesmo? Eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. É ficar carregado com a presença de Deus, que não tem diabo no inferno que suporta. Muitos dos problemas que vocês têm passado seriam sanados se apenas vocês andassem com Deus. Na verdade, todos os problemas seriam sanados se vocês andassem com Deus. Olha só, o pastor está dizendo que eu não ando? Não, estou só jogando para alguns que não andam, tá bom? Ande com Ele. Viva com Ele. Acorde dando bom dia para Ele. Durma dando boa noite para Ele. Não faça disso uma religião, não. Faça disso um momento seu com Ele. Um momento de intimidade com Ele. De relacionamento com Ele. Sabe, deixa eu te falar na prática como é. Sabe, às vezes nós pensamos que o que sentimos é de Deus, o que não sentimos não é. A vida no Espírito, ela não tem sentimento no que diz respeito às coisas naturais. Então, assim, eu vou ter aqui um momento com Deus. Só um momento com Deus. Um momento de intimidade com Ele, de espírito para espírito. E eu quero que você faça isso agora. Ore em outras línguas. Rocochere brandala la basiri andara cochere bandala la basse. Rocochere brandala la basuri andara cachara la basiri cantara la basuri. Recantara basuri andara la basuri andara cachara bala la basuri andara se. Recantara la bas. Olha para mim agora. Sentiu alguma coisa? Não. Agora você sabia que você estava comungando com Deus no Espírito? Falando com Ele no Espírito? Agora, ouçam, todas as palavras, todas as linguagens da terra, elas são limitadas em si mesmas. Todas. A linguagem celestial, ela é ilimitada. Você fala com Deus coisas que na nossa linguagem, por exemplo, o português, nós não conseguimos expressar para Deus. Não conseguimos falar com Ele numa linguagem normal. Não conseguimos. Quando falamos em outras línguas, nós expressamos palavras, porque essas palavras que você acabou de falar foram dadas para você pelo Espírito Santo. Vamos lá. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. 1 Coríntios 2:6. 1 Coríntios 2:6. Preste atenção no que nós vamos ler. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados ou maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo ou século, nem dos poderosos desta época que se reduzem a nada. Próximo. Mas falamos, presta atenção no falamos, ok? Falamos a sabedoria de Deus em... A sabedoria de Deus em mistério. Outrora oculta,
a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Nós já vamos voltar em 1 Coríntios 2,7. Eu quero ler para você Colossenses 1,26. Colossenses 1,26. Preste atenção em tudo que nós vamos montar aqui. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, próximo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério que estivera oculto dos séculos, que é o 26, dos séculos e das gerações, estivera oculto, quer dizer, não está mais. O mistério, é mistério, irmão, é mistério, irmão, é mistério, irmão. O mistério que estivera oculto, 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, não a todos, mas aos seus santos, próximo, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora volta em 1 Coríntios 2,7, volta a 1 Coríntios 2,7, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Eita Deus, falamos a sabedoria de Deus em mistério. Como se fala a sabedoria de Deus em mistério? Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, próximo. Sabedoria é essa que nenhum dos poderosos dessa época ou desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Próximo. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Próximo. Mas Deus nolo revelou pelo quê? Deus nolo revelou pelo quê? De quem eu estou falando hoje com você? Deus nolo revelou por ele, por meio dele, ok? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Próximo. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão, como? O Espírito de Deus. Próximo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Agora, preste atenção no 13 e não deixa passar isso. Preste atenção no 13. Disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Eu vou parar aqui e explicar isso para você. Dessas coisas que eu acabei de ler, desde os 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele está dizendo, disto também falamos. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Ouçam, todas as linguagens da terra, todas, elas podem ser ensinadas pelos homens. Português, inglês, francês, italiano e qualquer outra língua, até o japonês, chinês, todas essas línguas, elas podem ser ensinadas pelos homens, pela sabedoria humana, todas elas. Ele está dizendo que disto nós falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Sabedoria humana não pode ensinar, elas são ensinadas por meio de quem? Espírito. Que palavras são essas? Que linguagem é essa?
Que palavras são essas? Que linguagem é essa? Nós falamos disso que? Dos mistérios que foi dado para nós gratuitamente, das revelações profundas da sabedoria de Deus. Nós falamos disto, não em palavras que os homens podem ensinar, nenhuma linguagem da terra. Disto nós falamos em linguagens ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com quem é espiritual. O que isso significa? De espírito para espírito, dele para mim, de espírito para espírito. Disto também falamos. Disto também o quê? Eu quero chamar a sua atenção para prestar atenção no que eu estou dizendo. Eu comecei a praticar a oração em línguas na minha vida em 2005. Nunca abandonei essa mensagem. Sabe por quê? Porque eu descobri a verdade que mudou a minha vida. E a verdade que mudou a minha vida está ainda mudando mais. E vai mudar mais e mudar mais. E eu ensino você para que você possa viver as mesmas coisas, ter a mesma força, andar do mesmo jeito. Oh, meu irmão e minha irmã, você precisa aprender isso. Você precisa pegar, agarrar essa mensagem. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pelos homens, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com quem é espiritual. Próximo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu falei com vocês de Colossenses 1:26 sobre os mistérios. Eu falei com vocês de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 sobre os mistérios. Agora eu quero mostrar uma coisa para você em 1 Coríntios 14:2. 1 Coríntios 14:2 diz assim. 1 Coríntios 14:2 diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Fala o quê? Em espírito, de espírito para espírito você fala mistérios. Quando você está orando em outras línguas, você está comungando com Deus, você está falando com Deus em linguagem que não foi ensinada por homem algum, em uma linguagem que é dada para você pelo Espírito, e Ele confere coisas espirituais com espirituais, de espírito para espírito. Quem fala em outra língua não está falando com homens, mas está falando com Deus. Ninguém entende. É por isso que seu companheiro do lado nem sabe o que você falou, porque ele não entende. Ninguém entende, e nem o diabo entende, porque o diabo, ele fica irritado porque ele não entende. Ele não sabe os segredos que você está orando. Ele não sabe os segredos que você está orando, irmão. Ele não sabe o que você está falando, e ele fica ali rangendo os dentes enquanto você está falando em línguas. É um problema para o diabo. Deus é o maior sábio. Ele faz com que o diabo não saiba o que você está orando quando você ora em outras línguas. Então você fica ali falando em outras línguas. Olha, você falando em outras línguas, você está tendo comunhão com Deus, e por mais que o diabo possa estar olhando, ele está cheio de inveja, porque ele não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe o plano que está sendo estabelecido. Ele não sabe que Deus está trilhando um caminho para você passar. Quando você ora em línguas, Deus vai arrumando o seu caminho para você ir seguindo. E o diabo não entende nada disso. Ele não sabe aonde você vai parar. Ele não sabe o que vai dar. Ele nem sonha com o que vai dar. Por quê? Porque quando você fala em outras línguas, você não fala a homens, você fala a Deus. Visto que ninguém o entende em espírito, você fala segredos divinos. Você fala os mistérios que estavam ocultos dos séculos e das gerações. Agora, todavia, esses mesmos mistérios foi dado a conhecer àqueles que têm intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Oh, irmãos, algo está acontecendo aqui hoje. 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 O Espírito Santo, aquele o qual eu passei essa tarde com Ele, passeando com Ele, andando com Ele. Oh, você não pode andar com Ele sem que algo se manifeste, algo aconteça. Não tem como caminhar com Ele. Ei,
Eu ouvi o Espírito Santo dizer que alguém está com dor na panturrilha, a batata da perna. Alguém está com essa dor e pelo jeito está até inflamado. Eu ouvi o Espírito Santo dizer isso para mim. E aí, Ele quer curar você. Ele quer curar você. Ele quer curar você. Levanta a sua mão para que eu possa orar por você. Ou algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo aqui. Você machucou, você tomou uma pancada na batata da sua perna. E o Senhor quer curar você. Se manifesta, levanta a sua mão. E o poder de Deus vai curar você. O poder de Deus vai tocar você. Vai tocar você. Oh. 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 Aqui? Onde que é? Nas duas? É, e dói? O dia inteiro dolorido. Hoje? Estava? E agora você está sentindo dores? Está dolorido ainda? Ok. E o Senhor vai curar você. Nas duas, tá? Nas duas. Eu libero a unção do Espírito, o poder de Deus para tocar você. Eu libero o poder de Deus para tocar você. Curando. O mesmo Deus que me revelou, o mesmo Deus que me mostrou, o Espírito Todo-Poderoso de Deus está tocando a sua perna, tirando toda a dor, porque a unção do Espírito despedaça o jugo. A unção do Espírito despedaça o jugo. A unção do Espírito despedaça o jugo. Toda a dor saindo agora no nome poderoso de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, verifica. Eu quero que você consulte aí. Como é que está? Pega o microfone para mim. Pega. Deixa ela falar aqui com a gente. O que você falou? Não estou sentindo nada. E você estava sentindo agora há pouco? Estava sentindo, estava dolorido. Ah, é? Fala para eles. Olha aqui. Estava dolorido. Eu fiquei o dia inteiro, desde ontem eu estava sentindo. Trabalhei muito em pé o dia todo ontem, bem cansada. E hoje eu falei pro meu marido, eu queria tanto que você fosse um marido que fizesse massagem. Não falei isso? Não vai nem precisar aí, ó. Eu falei pra ele, eu tava dolorida até agora mesmo. E não tô sentindo mais nada. Nada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh. Ele está se manifestando aqui. Vamos cantar, fica de pé você. Fica de pé.